Pessoal, é o seguinte, imaginemos uma situação de sucumbência recíproca, ou seja, uma situação em que autor e réu não atingiram o sucesso almejado na demanda. Não em plenitude, sendo, por exemplo, por ele réu, por ele autor solicitado uma determinada quantia, réu contestou, sentença julga parcialmente procedente o pedido. Claro que é lícito a cada um deles ali, a tempo e modo, apresentar de forma individualizada, claro, o seu recurso de apelação. O autor, por não ter atingido em sentença toda a sua pretensão, e o réu por não ter conseguido afastar em sentença toda a pretensão autoral. Surge a partir da perspectiva da sucumbência recíproca aquilo que a gente chama de técnica da adesividade recursal. Vamos a ela, por favor, está ali, primeiro passo, já que a aula é de apelação adesiva. Noções gerais, que é mais ou menos aquilo que eu vim aqui rapidamente expondo a vocês. Observem o nosso texto, por favor. Em regra, o recurso deve ser interposto pela parte vencida no prazo previsto em lei, mesmo no caso de sucumbência recíproca, ou seja, vencidos em parte, autor e réu no processo, ambos podem, a tempo e modo, apresentar prazo legal o respectivo recurso de apelação. É o que permite o Código de Processo Civil, aqui ó, no caput do artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Pronto, essa é a ideia. Se os dois foram sucumbentes ali na sentença, a ele, autor e réu, lícita a apresentação de recurso de apelação, cada um atingindo aquela parte na sentença que lhe foi contrária. Ok? Voltemos. Permite, entretanto, o mesmo dispositivo legal que vencidos autor e réu, e sendo o recurso de apelação interposto por apenas um deles, possa a outra parte, no prazo das contrarrazões, apresentar o seu recurso de apelação contra a parte da sentença em que foi sucumbente, conforme previsto no mesmo artigo 997, agora no seu parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Eu fui parte sucumbente, eu sou autor. Eu não atingi tudo aquilo que eu idealizava na minha petição inicial, mas de certa forma já me vejo ali satisfeito com a sentença. Resolvo não recorrer. Só que o réu apresentou o recurso dele e eu fui intimado agora para apresentar contrarrazões. Posso eu, no prazo das contrarrazões, fazer justamente o que, senhores? Apresentar também o meu recurso de apelação. Observem, está ali, ó. Desta forma, em caso de sucumbência recíproca, caso uma das partes sucumbentes não tenha recorrido de forma direta, poderá, em caso de recurso da outra parte, interpor no prazo das contrarrazões o recurso de apelação, chamado de apelação adesiva. E aqui uma discussão altamente válida no campo da advocacia. Qual a justificativa do recurso adesivo e como se ele enquadra na técnica da advocacia, inclusive na busca de uma advocacia de resultado? Então eu aqui criei uma situação fática, possível, apesar de ser aqui pensada em hipótese, possível de acontecer no dia a dia, para que juntos a gente pense justamente sobre a estratégia processual que nos leva a apresentar, se for o caso, não um recurso direto contra uma sentença, mas esperar para ver se a outra parte vai recorrer, para aí que eu possa também apresentar o meu recurso de forma adesiva. Quer ver? Vamos a essa situação aqui imaginada. Está ali, ó. Imaginemos a seguinte situação. Letra A. Em determinada demanda, por exemplo, de responsabilidade civil,
impede o autor a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$100.000. Beleza. Ele, réu, por seu turno, ao contestar, afirma que o ilícito ocorreu por culpa exclusiva do autor. Corrigindo aqui. Ok? Por culpa exclusiva do autor. Solicitando a improcedência do pedido. E no caso de eventualmente ser condenado, que seja reduzido o valor da condenação. Posto que ali ele, autor, não teria comprovado o dano em toda essa extensão, que seriam ali justamente os ditos R$100.000. Na sentença, o juiz afasta a alegação de culpa exclusiva do autor apresentada pelo réu na contestação, julgando, entretanto, parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$85.000. Perceba que aqui a gente tem descrito nessas letras A e B, justamente o caso de uma sucumbência recíproca. Eu, autor, queria 100. A minha primeira tese de defesa enquanto réu foi culpa exclusiva do autor, eu não tenho que pagar absolutamente nada. E a partir daí, o juiz afasta, mas acolhe ali a redução pretendida pelo réu. Mas ele, réu, também foi sucumbente. Não apenas por ter sido condenado a pagar os 85, mas porque ele, em contestação, discutiu justamente o que, senhores? Discutiu que ele não teria que pagar nada pela culpa exclusiva do autor. Aí o autor, letra C, analisando detalhadamente a sentença, resolve que não recorrerá. Satisfeito com a quantia fixada, apesar de não contemplar totalmente a sua pretensão. Eu sou autor, sentei com meu advogado, olhamos a decisão, olhamos todos os argumentos apresentados pelo réu e chegamos à conclusão que pode sim, eventualmente, surgir desse processo, apesar do juiz acreditar que não, surgir desse processo uma percepção de que houve realmente culpa concorrente, pelo menos, ou exclusiva do autor. Chega-se à seguinte conclusão nessa reunião, o autor e seu advogado: melhor não recorrer. Apesar de nós não termos atingido ali o objetivo maior, que seria a condenação a 100 mil, como existe o risco dele, cidadão réu, de repente, vendo que o autor recorreu, também apresentar o seu recurso, melhor não. Vamos deixar os 85, para mim tá bom assim, afirma o autor. Logo cruzamos os braços e vamos esperar, porque vai que transita em julgado, vai que o réu não apresenta ali o seu recurso. E se ele, autor, portanto, satisfeito e está naquela conjuntura processual, com receber apenas parte daquele valor, cara, deixa morrer, essa é a ideia. Só que pode julgar. Por seu turno, o réu inconformado apresenta recurso de apelação, discutindo a tese da culpa exclusiva do autor, solicitando a reforma da sentença para a improcedência do pedido. O autor não recorreu. A única parte que recorreu foi o réu. E agora, então, foi ele, autor, justamente letra E, intimado, pode julgar, para apresentar contrarrazões. O autor resolve, já que a sentença não transitará em julgado mesmo, interpor pelo permissivo legal recurso de apelação de forma adesiva. Nesse caso, eu faço a pergunta: não poderia simplesmente, em contrarrazões, o autor solicitar a reforma da sentença para aumentar o valor da condenação? Resposta: não. Sobre esse recurso carrega efeito devolutivo. Portanto, eu tenho que externar o meu inconformismo através de razões recursais, demonstrando nas razões o equívoco daquela decisão. E ao apontar e, consequentemente, identificar o equívoco, solicitar a reforma ou invalidação daquela, no caso, sentença.
E quando a outra parte é chamada as contrarrazões, contrarrazões não é peça de inconformismo. E, portanto, não é lícito que nas contrarrazões eu ataque a sentença. Se assim eu fosse, eu teria uma subversão da ordem das próprias peças recursais. Então, como eu não me voltei imediatamente a tempo e modo contra a sentença, fiquei aguardando para ver se a outra parte recorreu, e ela recorreu, não posso, nas contrarrazões, eu atingir a parte da sentença que me é contrária. E aí surge, portanto, a técnica da apelação adesiva. O efeito evolutivo se faz presente no recurso de apelação do réu, que atacou somente a matéria tocante à culpa do autor. Assim, somente essa matéria poderá ser objeto de julgamento pelo tribunal. Para que o tribunal possa apreciar o capítulo referente ao valor da condenação, como essa matéria não consta do recurso principal, deve o autor, querendo apresentar o seu recurso de forma adesiva, que carrega uma regra de dependência. Vamos lá, senhores. Como vimos no item anterior, poderá a parte sucumbente que não utilizou do recurso de forma direta, utilizar do recurso de forma adesiva, buscando a reforma da sentença a seu favor, tudo diante de uma estratégia processual lícita e válida. Ocorre que, como a parte sucumbente, de forma recíproca, optou por não recorrer de forma direta, aguardando se a parte contrária utilizaria do recurso de apelação, para então, se for o caso, ali apresentar seu recurso pela técnica da adesividade, ficará sujeito à regra da dependência, que parte do pressuposto que, não sendo conhecido ou ocorrendo a desistência do recurso principal, o adesivo também não será objeto de julgamento. Cara, a ideia aqui é justamente essa. Eu não recorri de forma imediata. Aguardei para ver se a outra parte iria recorrer. A outra parte recorreu no prazo das contrarrazões. Agora eu venho e apresento o meu recurso adesivo, que fica subordinado a essa regra. A regra de dependência. Porque se o autor, se a parte que recorreu ali diretamente, desistir do seu recurso ou ele não for conhecido, o adesivo também cai. Essa é a regra do Código de Processo Civil, percebam. Retornando aqui ao artigo 997. Parágrafo 2º, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. E observem, por gentileza, ok? O item 3. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Ok? Senhores, então, tecnicamente aqui existe, digo de novo, essa regra de dependência. E isso serve, senhores advogados, inclusive como uma estratégia processual. Eu, réu, estou recorrendo da sentença, ok? O autor não recorreu. Aí vem o autor com o adesivo, eu posso, enquanto réu, desistir do meu recurso. E a desistência é unilateral de vontade, fazendo com que também caia ele recurso adesivo. Beleza? Então, isso aqui pressupõe uma atuação técnica estratégica do advogado. Próximo item aqui do nosso material, por favor. Possibilidade de usar o recurso adesivo para atacar capítulo da sentença não atingido ali pelo recurso principal. E aí vocês talvez encontrem posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais diferenciados. Eu acabei trazendo um exemplo, percebam por favor. A sentença, no caso que eu apresentei em hipótese para vocês, tem 2 capítulos de mérito. Um para afastar justamente a tese da culpa do autor. E um segundo capítulo para condenar o réu
a pagar 85 mil. Ok? Senhores, o autor olhou e falou, não vou recorrer não. Mas não veio o réu e apresentou o seu recurso de apelação? Sim. E qual o capítulo da sentença foi atingido pelo réu? O que é efeito da devolutividade? A discussão da tese da culpa. Esse capítulo de mérito que está sendo atacado pelo recurso do réu. Aí o autor vem na apelação adesiva e ataca a matéria não discutida no recurso de apelação. Seria isso possível? De novo, vou dizer para vocês que encontrarão decisões conflitantes. Mas para mim o STJ pacificou o caso. Está ali, ó. Temos os mais interessantes e que possuem certa divergência no âmbito dos nossos tribunais. Se poderá o recurso adesivo atingir parte da sentença que não foi objeto do recurso principal. Sobre o tema, eu trouxe um acórdão do STJ para os senhores, beleza? Publicado em 22/5/2019. O acórdão recorrido não conheceu da apelação adesiva. Consignou. Convém destacar que, analisando a matéria discutida no apelo adesivo, percebe-se que não foi objeto do recurso principal, o que impede o seu conhecimento. O recorrente sustenta que não é razoável vincular o conhecimento do recurso adesivo tão somente quando versar sobre a matéria do recurso principal. Se a parte vencida apresentou o recurso principal, só cabe ao vencedor, no ponto, as contrarrazões ao recurso principal e não o recurso adesivo como forma de defesa. Por isso, é nítida a impertinência do acórdão. E aí então vem o STJ dizendo que houve o firmar de um posicionamento. Ainda sobre a égide do CPC de 73, o STJ firmou a compreensão de que, para o seu conhecimento, não se exige que a matéria objeto do recurso adesivo esteja relacionada com o recurso principal. E vários precedentes nesse caso, ok? Portanto, senhores, é lícito sim que em apelação adesiva se ataque parte da sentença, que não foi discutida pelo recurso principal. Esse, para mim, é já um posicionamento sedimentado no âmbito do STJ. Encaminhamento das razões da apelação adesiva. A formalização ou a formatação, como queiram, da peça de apelação adesiva é basicamente idêntica. Ali é a do recurso principal. Até porque é um recurso de apelação. Destacaremos apenas alguns itens formais próprios do recurso apresentado de forma adesiva. Mas digo de novo, é praticamente, porque assim o deve ser, um recurso de apelação, com a modelagem ali, padrão que nós já trabalhamos. E tal como ali no recurso de apelação, eu devo apresentá-lo ao juízo, no prazo das contrarrazões, ao juízo prolator da decisão. Por isso que carregará também, pode julgar, uma peça de encaminhamento. O próprio artigo 997, parágrafo 2º, item 1, fala que será ali o recurso adesivo, dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto. Assim, o recurso adesivo deve ser apresentado em peça separada das contrarrazões, através da técnica primária de peça de encaminhamento ao juízo prolator da sentença. Vou e apresento contrarrazões e o meu recurso adesivo, peças separadas, cada uma com a sua petição de encaminhamento. E vamos aqui, portanto, estruturar a nossa peça de encaminhamento da apelação adesiva, claro, ao juízo perante o qual tramita o processo o juízo prolator da decisão. E também, tal como nas razões recursais convencionais, trazendo logo depois número do processo, o número de registro, aquela necessária identificação. Na sequência, preâmbulo,
com os mesmos itens da peça de encaminhamento do recurso convencional: partes e qualificação, existência da representação processual, se for o caso, por seu advogado, portanto, representação técnica, com uma pequena mudança: nominação do recurso e de ser ele apresentado de forma adesiva, com referência às razões anexas, além de trazer os fundamentos legais. Eu vou trazer o nome do recorrente. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por seu procurador abaixo assinado, representação técnica, não é isso? E inconformado com parte da sentença, não com a sentença em sua totalidade, já que houve uma situação de sucumbência parcial, interpor recurso de apelação e aí sim a diferença: recurso de apelação de forma adesiva, cujas razões estão anexas, e aí eu acrescento o fundamento, além do artigo 1009, acrescento ali o fundamento do artigo 997. Só essa distinção. Peça de encaminhamento ao juízo de primeiro grau, a ele endereçado, número de registro dos autos e estruturação preambular, dizendo que eu estou inconformado com parte da sentença e, portanto, estou apresentando agora o recurso de apelação de forma adesiva. Fundamentação legal, nada mais do que isso. Os requerimentos, basicamente os mesmos, pode julgar, com uma pequena mudança, senhores, fazendo referência aqui aos artigos 1003 e também 1010, parágrafo 2º. Intimação do recorrido para querendo apresentar no prazo legal a sua resposta a esse recurso adesivo, ali a pequena diferença, e após a remessa dos autos ao tribunal. Pronto. Essa é justamente a ideia. Tal como o recurso de apelação principal, o adesivo também tem a peça de encaminhamento. Única diferença, afirmar que é um recurso apresentado de forma adesiva. Razões anexas. Vamos nós. Temos aqui, claro, o modelo integral da peça de encaminhamento e endereçamento e preâmbulo, aonde nós iniciaremos as razões recursais com aquela técnica de desconstrução que nós sobre ela já conversamos. Razões de apelação adesiva, sendo essa, portanto, a única diferença que se carregará aqui nesse recurso, trazendo a nominação normal do apelante, apelado, origem, ação, processo e emérito dos desembargadores. E agora sim uma diferença: demonstração do cabimento do recurso adesivo. Lá no recurso de apelação principal, o apelante principal já demonstrou que a decisão é uma sentença e que, portanto, cabível é o recurso de apelação. Na apelação adesiva você não precisa discutir isso. Isso já foi discutido, pelo menos lá em tese, pelo recorrente. Você tem que demonstrar que é cabível, já que houve interposição do recurso de apelação apenas pela outra parte, a utilização da técnica da adesividade. Tudo conforme permissivo legal. E é por isso, está aqui, ó. Você primeiro vai dizer que foi prolatada uma sentença e que ocorreu a sucumbência recíproca, mas não precise o conteúdo, a substância dessa decisão. Basta apenas que você a narre formalmente. Depois afirme que houve pela parte contrária a interposição do recurso de apelação e que você foi ali intimado para apresentar a resposta. E que resolveu, como a lei lhe faculta, apresentar também, claro, por justo e possível, o recurso adesivo. E aí você cria o item próprio, que é do cabimento da apelação adesiva. Vamos nós. Foi proferida a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido. Perceberam? O que tornou ali ambas as partes vencidas no processo. Intimada a outra, intimado, você não apresentou a sua apelação. Entretanto, a parte contrária, inconformada, interpôs o seu recurso contra a parte da sentença que lhe foi desfavorável.
E aí, diante do recurso da outra parte, você foi intimado para apresentar querendo as suas contrarrazões. Só que, como foi a parte aqui recorrente também sucumbente, tem o direito e a faculdade de apresentar também seu inconformismo contra a parte da sentença que lhe foi contrária, apresentando, como apresenta agora, seu recurso de apelação adesiva. E agora traga o fundamento legal. Segundo a lei processual, CPC 997, é lícito à parte sucumbente, que não apresentou seu recurso de forma imediata, fazê-lo no presente momento, através da técnica do recurso adesivo, permitido no recurso de apelação. Desta forma, é cabível o presente recurso. Simples assim, senhores. Você afirma, foi prolatada a sentença, a outra parte recorreu, foi situação de sucumbência recíproca, intimado para contrarrazões, você resolveu o direito seu apresentar a apelação adesiva. E ao resolver apresentar a apelação adesiva, o faz com suporte no artigo 997 do Código de Processo Civil. Pronto, cabimento da sua apelação adesiva. Próximo passo. Demonstração da legitimidade do interesse de recorrer. Nada muda, idêntico ao das razões recursais primárias, tá? Por que que você é legitimado? Porque você é parte. Por que que você tem interesse? Porque você também foi sucumbente. Que é cabível a apelação adesiva, você já falou. Joga lá. Modelo de relação da legitimidade do interesse. Senhores, me permitam aqui, tudo que está aqui lançado, nós já tivemos oportunidade de construir durante a apresentação do recurso de apelação, ok? Com uma pequena narrativa da sucumbência parcial e que também, sendo parte vencida, tem agora, seja ela autor ou réu, legitimidade e interesse para recorrer contra a sentença, pela técnica da apelação adesiva. Simples, senhores. É só dizer que você tem interesse porque também foi sucumbente em parte da sentença que já foi recorrida pela outra parte. Facinho? Próximo passo. Demonstração da tempestividade. Nos termos da lei processual, o recurso adesivo deve ser interposto no prazo que a parte dispõe para apresentar resposta ao recurso de apelação primário. Está aqui, ó. Última parte do item 1 do parágrafo 2º do artigo 997, no prazo de que a parte dispõe para responder. Assim deve a parte narrar que foi intimada para apresentar contrarrazões e que está apresentando um recurso adesivo no prazo da resposta do recurso de apelação. Demonstraremos abaixo apenas uma das hipóteses baseadas em autos físicos e advogado intimado pelo meio convencional. Para as demais hipóteses, ok? Lê lá as razões recursais, as contrarrazões, porque é a mesma coisa. Eu só vou dizer que eu estou no prazo das contrarrazões e que, portanto, deve o meu recurso adesivo ser admitido, porque tempestivo. Daqui, ó. Breve relato para os senhores. Como se infere dos autos, certidão de folhas, número, foi o advogado recorrido, primário intimado para querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso interposto pela parte contrária. Informação disponibilizada no dia tal. É considerado o dia da publicação o dia útil seguinte, e assim excluído o dia da publicação, e contado, portanto, a partir daí, o primeiro dia útil dos 15, a apresentação tempestiva das contrarrazões de apelação foi no dia tal, sendo que o prazo se findará pela contagem do prazo somente em dias úteis na data tal. Esse é o prazo que a parte dispõe para, na presente hipótese, apresentar também a sua apelação adesiva. E, portanto, diga que, como se infere do protocolo, está devidamente tempestiva a presente apelação adesiva. Muito simples, nada mais do que isso. Interesse e legitimidade. Tempestividade. Ônus financeiro, porque o recurso de apelação adesiva o tem. Olha lá.
Segundo o CPC, artigo 997, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras, desde quando aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal. Então eu tenho as mesmas regras de admissibilidade, portanto eu tenho a integralidade do preparo. Inclusive os normativos internos dos tribunais fazem sempre referência a isso. Observe no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas, digo de novo, que são as situações regimentais internas com as quais eu trabalho diariamente. E aí peço a vocês que você, sendo de outro estado, vá ao tribunal seu ali em termos de normas internas. Tem que advogar com normas internas dos tribunais abertas, tá bom? Vamos lá. No caso de ambas as partes recorrerem, inclusive adesivamente, cada recurso estará sujeito ao preparo integral, nos diz aqui o provimento conjunto 75 do TJ. E é devida despesa processual do pó de remessa e de retorno, também pelo apelante adesivo. Ô Ival, mas já não há o pó de remessa e retorno pago, por exemplo, pelo recurso primário? Não interessa, o tribunal vai ganhar. Também pelo pó de remessa de retorno, apesar de ser nos mesmos autos, do recurso adesivo. Então, o ônus financeiro do processo, segundo o TJ Minas, e aí eu peço que você veja no seu tribunal, é idêntico ao do recurso principal. Assim, simplesmente fazemos referência a tudo que já falamos no recurso de apelação, referente ao pressuposto do preparo recursal. Por isso eu nem trouxe nenhuma situação de redação aqui. É ir lá no recurso de apelação e transportar para aqui, já que se cobram os mesmos valores no recurso adesivo que se cobraria para o recurso principal. E, inclusive, os mesmos destaques de gratuidade, já concedida, de requerimento de gratuidade aqui, por que não? Então, volte lá, estude, por favor, as razões recursais e utilize aqui para o recurso adesivo a mesma técnica lá correlata, beleza? Tá ali, ó. Então, também o comprovante dos valores. E os outros passos? Por que outros passos? Daqui em diante, o recurso adesivo se torna idêntico ao recurso de apelação principal, bastando ao recorrente adesivo seguir aquilo que já apresentamos na aula de razões de apelação. Simples assim. Há pequenos destaques formais, mas substancialmente, tudo aquilo que você discutiria no seu recurso de apelação, você está discutindo dentro da estrutura do recurso adesivo. Então, a grande preocupação não é aqui tecnicamente formal, mas se é ou não interessante, aí é questão de estratégia. Recorrer ou não diretamente, se é interessante ou não recorrer, entrar depois com o recurso adesivo. E se você foi o recorrente primeiro, se houver o recurso adesivo, será que é interessante você desistir do recurso principal para cair, portanto, também o recurso adesivo? Essas são as situações que se apresentam sempre no dia a dia forense. Beleza, senhores? Está aí na integralidade e com bastante tranquilidade a figura da apelação adesiva.